E já aqui estamos com a doutora Vera de Mel. Olá, muito bem-vinda. Olá. Obrigada por ter voltado aqui a conversar connosco. É sempre bom estar aqui. Obrigada. E hoje queremos muito falar de bullying e ciberbullying e se calhar lá para casa pedia-lhe que nos explicasse então estas diferenças entre bullying e ciberbullying, já para esclarecer. Então se calhar começar por explicar o que é o bullying. Portanto, existe sempre a dúvida e hoje por tudo e por nada porque se tornou vulgar o tema e fala-se muito sobre isso, de que tudo é bullying e nem tudo é bullying. Portanto, primeiro, é um ato completamente violento e que se repete no tempo e que efetivamente há aqui alguém que é vítima e que é agressor. O que é que isto significa? Há um desequilíbrio de poder. É alguém que tem um poder de ascensão face ao outro. O ciberbullying é um dos tipos de bullying que existe e que, face à cultura que nós vivemos atualmente, uma cultura always on, das tecnologias da informação, é também ele o mais frequente. O que é que acontece então no caso do ciberbullying? Vocês estiveram a falar do Instagram e dos vossos Instagrams. Um dos exemplos era alguém ir ao vosso Instagram e humilhar-vos reiteradamente. Falar coisas negativas acerca de vós, apropriar-se, por exemplo, do vosso perfil ou criar contas falsas, injuriar-vos e fazer outro tipo de coisas. Isso já é bullying, ou seja, reiteradamente. Às vezes a pessoa denota quem é, mas a maioria das vezes, e porque é fácil esconder-se através de um ecrã de computador, as pessoas dizem uma série de disparates. O que é que isto significa? A agressividade aumenta. Porquê? Porque eu estou escondido. Eu costumo usar uma expressão e brincalhona que é um super-herói de cuecas, não é? Porque está de boxers ou de cuecas em casa, brincando, não é? Não dá a cara, mas que de alguma forma consegue depois destruir muitas das vezes a imagem, a reputação e a vida de alguém, porque as consequências são iguais. Não podemos dizer que fisicamente o bullying físico ou o bullying verbal, que as consequências não são iguais. Depende da pessoa, mas em regra o efeito é completamente desastroso na personalidade. Claro, e muitas vezes até criam mesmo contas falsas, contas que não têm utilizadores, nem seguidores, nem nada, só mesmo usam uma conta falsa mesmo para se esconderem, irem falar mal, irem fazer bullying. Isso acontece e depois vamos pensar que isso acontece numa fase da vida que é a adolescência, não é? Muitas das vezes, e que também impacta tremendo a opinião dos outros, aquilo que os outros acham de nós, e por isso o efeito maximizador é bem maior, não é? A autoestima, a autoconfiança é um pouco mau. E segundo a Vera, acha que isto acontece porque acha que parte um bocadinho da educação dos pais? Sim, eu acho tem alguma influência? Eu não gosto muito de andar à procura de culpados. Aquilo que eu acho que faz sentido nós pensarmos é que hoje nós vivemos numa sociedade em que a maioria das crianças e dos jovens não são educados para ter empatia. O que é que isto significa? Para se colocarem no lugar dos outros, perceberem o ponto de vista dos outros. Sim. E também nós pais, e os pais que hoje educam os seus filhos, têm alguns sentimentos de culpa. Porquê? Porque passamos muito pouco tempo com os nossos filhos e leva a que não se eduque para aprender a gerir a frustração. E o que faz sentimentos, não é? Sim, o que faz com que os jovens muitas vezes queiram agora, já. E não conseguem esperar. E às vezes isso faz com que, em termos de personalidade, uns sejam vítimas e outros sejam efetivamente agressores. E por falar em vítimas, há muitas consequências, não é? Há muitas consequências. Olha, se calhar, eu pensei falar aqui um bocadinho que consequências é que seriam essas, baixa autoestima, as dificuldades do rendimento escolar, às vezes algumas questões de doença, podendo chegar eventualmente até ao suicídio, mas pensei fazer aqui uma imagem, que se calhar um exercício que... Mostrar-nos quais são as consequências, então, vamos imaginar que isto é efetivamente uma pessoa, não é? Portanto, esta folha em branco é uma pessoa. E agora, portanto, vai-se iniciar todo o processo de vitimização, não é? Ou seja, de alguma forma exercer bullying sobre esta pessoa que é esta folha. Então vamos começar, se calhar, por dar uns pontapés, amarrotá-la, vou deitá-la no chão, está a pisá-la, não é? Aquelas coisas que às vezes acabam por acontecer. Vou-lhe chamar nomes do género, não vales nada, és feia, horrível, és gorda, não serves para nada. Pronto, e vamos aqui magoando reiteradamente, imaginando que isto está a acontecer ao longo do tempo. E agora, não é? Vamos querer ver qual é que é o efeito na pessoa. Vai ter na pessoa. E se vocês repararem, nós vamos abrir agora, e ao abrirmos, por mais que se tente esticar a folha, a folha nunca mais vai voltar a ser aquilo que era.
do que é que isto significa. Também a pessoa, o jovem que nos está a ouvir, tem que ter noção que nunca mais vai ser, quer em termos de autoestima, e nós não conseguimos, experimentem vocês. Não vamos vai conseguir, ser impossível, por muito forma que se tente, alguma, tentar a devolver-lhe aquilo que era a pessoa no seu estado inicial. E como veem, a folha não ficou igual, mas não ficou melhor. Não é? Ficou completamente destruída. E é isso que acontece a uma vítima de bullying. E por isso os efeitos são completamente desastrosos, danosos. E a longo prazo, eu não acredito em patologias para a vida. Acho que com aconselhamento, é preciso aconselhamento e apoio. Sim, com a detecção precoce e com o apoio psicológico, claramente que estes efeitos diminuem. Aquilo que não podemos deixar de esquecer é que as marcas ficam lá. Não são umas marcas para a vida, mas são marcas que ficam e que condicionam a vida daquele jovem ou daquela criança, não é? Porque cada vez começa mais cedo. Aliás, as estatísticas são desastrosas, não é? 5 queixas de vítimas de bullying por dia, não é? Está a passar um filme, eu acho que se calhar lançar o desafio para os jovens que nos estão a ver, que falem com os professores, porque está um filme que se pode ver que, Desculpa, uma história sobre bullying. Uma história sobre bullying e, portanto, desafiem os vossos professores para irem ver. Acho que desafiem porque é incrível. Nós recebemos cá, só para falar do filme, porque nós recebemos cá a entrevista sobre o filme na semana passada, se não estou em erro. E por acaso falávamos também disso, porque muitas vezes são os pormenores pequeninos que nós achamos, isto não é nada, ele está só a brincar e não sei o quê, e a partir daí começa a formar-se a bola de neve do bullying, começa com coisas que não damos muita atenção e o filme também retrata e desculpar, porque nós acabamos por, muitas das vezes, não, foi só uma vez. Foi só uma vez, estava a brincar. E eu acho que o mais difícil, e é uma das perguntas, portanto, as pessoas lançaram e partilharam comigo algumas questões, portanto, já vamos vê-las, mas uma das questões que diziam é Vera, eu não consigo muitas vezes falar sobre isso porque tenho medo e vergonha. E o ter medo e vergonha de denunciar, porque parece quase que eu sou fraquinho, não é? Portanto, o que é que isto significa? Que eu não consigo resolver a situação. E não estamos a falar de uma vez. Não estamos a falar de alguém que uma vez faz ou duas. Estamos a falar de um comportamento reiterado e com o objetivo claro de magoar o outro. Sim, e a Vera acha que pode haver algumas iniciativas escolares para alertar sobre isto, para fazer as crianças terem mais consciência sobre este assunto? Acha que falta isso nas escolas? Eu acho que há muitas escolas a fazer já muitas coisas, eu acho que não é difundida todas as escolas. Portanto, existe um conjunto de professores que fazem bem o seu trabalho, em conjunto com as equipas multidisciplinares que existem nas escolas e, portanto, desenvolvem todos esses trabalhos. Mas ainda não é suficiente. Porque normalmente aquilo que se faz é intervir quando o problema já está instalado. O que é que isto significa? Quando já estamos a falar de uma vítima e de um agressor. E o objetivo é fazer prevenção primária. E como é que isso se faz? Trabalhando as emoções, falando sobre a inteligência emocional, como é que eu giro, porque às vezes a tendência é eu responder logo. É eu magoar o outro. E a Vera acha importante nas escolas haver agora uma disciplina que fale sobre como lidar com as emoções, como é que é sentir isto e aquilo. Eu achava muito importante, pessoalmente, para as crianças começarem a saber lidar com as suas próprias emoções e talvez evitar situações do género, não é? Sim, há escolas noutros países que já aplicam esse modelo desde tenra idade, não é? E por isso mesmo na Finlândia, eu acho que o desafio é trazer, e nós importamos muito daquilo que se faz nos países lá fora, e portanto acho que o desafio era também trazer isso para Portugal. E porquê? Porque falar sobre as emoções implica eu reconhecer aquilo que estou efetivamente a sentir. E por isso ajuda a encontrar estratégias para lidar com essas mesmas emoções. Porque se eu não consigo identificá-las, depois vai ser muito difícil geri-las. Quanto mais uma tarefa árdua que é identificar nos outros. E por isso, ensinarmos as crianças, mesmo logo no pré-escolar, a lidar com essas emoções, os adolescentes e os jovens que nos estão a ver, será muito mais fácil. Porque na adolescência as emoções estão num turbilhão. Pois é, está tudo à flor da pele e são muitas emoções, está a sentir muita coisa pela primeira vez. E está o corpo a mudar, somos nós a mudar, surgem as primeiras paixões, temos vontade de fazer um conjunto de coisas e por isso, obviamente, que ajudar e viver aqui as emoções
É tudo muito mais fácil, não é? Olha, Vera, Pois, trouxe-nos umas perguntinhas, sim, não é? não Que se fizeram. Ou seja, então quando... São histórias reais, são perguntas que lhe foram feitas hoje ao longo do Sim. dia, quando foi anunciado que a Vera vinha cá ao programa, não é? Sim, então há uma que esta me surpreendeu particularmente, que é de um jovem que diz: Vera, é mais forte do que eu agredir o outro, eu não me consigo controlar. E por isso eu quis começar por esta, porque é muito atípico alguém assumir que de facto é um bully e que é de facto um agressor. Já é bom essa consciência, não é? Eu acho que esse é o primeiro passo, porque significa que de alguma forma existe aqui terreno fértil para a intervenção. Dizer a este jovem que nos está a ouvir que de facto ele tem um problema de controle de impulsos, mas que isso se resolve. Às vezes tem a ver com o processo de educação, com a forma, com a personalidade, algumas Talvez questões... o faça sentir mais forte, uma questão de autoestima, por sentir-se a dominar aquela pessoa. Sim, a pressão social é muito dura hoje na adolescência e vivemos muito na competição, aliás, mesmo na nossa fase adulta também. E às vezes pode aqui pressionar este tipo de comportamentos. Mais do que ver as causas, pensamos aqui como é que podemos ajudar. É melhor ele falar com um adulto. Se não conseguir falar, às vezes é difícil falar com os pais, principalmente porque estamos na fase da adolescência. Claro, e mas adolescente... um psicólogo na escola, não é? Sim, Por exemplo. normalmente adolescentes e pais não combinam bem, não é? Portanto, mas é normal, aconteceu com todos, aconteceu connosco. Mas com um professor, falar com, essencialmente, como dizem bem, o falar com o psicólogo da escola era maravilhoso porque iniciaria a intervenção. Mas há solução. E se calhar aquilo que também ele tem que desenvolver enquanto não falar com o psicólogo da escola é encontrar estratégias para se controlar. Estamos a falar de uma coisa que é o autocontrole. Se ele sabe que há ali um conjunto de pessoas ou de jovens em que é mais fácil ele exercer este papel de agressor, se calhar evitar numa primeira fase de se aproximar dessas pessoas, quando sentir que isso está a acontecer, não ir lá. Sim. Não é? E portanto, onde é que vem aquela emoção? Eu diria que fugir nem sempre é a solução, mas se calhar neste caso, enquanto não há efetivamente aqui um apoio psicológico contínuo, se calhar pode passar por aí. E depois ensaiar em casa. Os adolescentes passam tanto tempo a ver-se ao espelho, não é? Todos, não é? Claro. Portanto, acho que se calhar ensaiar que estratégias é que vai utilizar para lidar com esta situação. Olha, temos mais alguma pergunta? Temos mais uma, que é uma menina que pede ajuda, que está um bocadinho na dúvida se de facto a sua amiga é ou não vítima e como é que isto se faz. Isto porquê? Porque, segundo ela, aquilo que acabou por acontecer foi que ela deixou de... Há uma recusa em estar com os amigos, em ir à escola, portanto, e nota aqui alguns sinais de tristeza. Portanto, estes sinais de tristeza podem estar associados aqui ou não a uma situação de bullying. Portanto, normalmente os adolescentes manifestam, uns pela tristeza, outros pela revolta, ficam mais impacientes. Como é que ela pode ajudar? Primeiro é conversar com ela e perguntar-lhe: olha, passa-se alguma coisa contigo, tenho reparado, conta-me lá, vamos falar. Se calhar fora da escola vão sair às compras, passear, conversar e depois dizer-lhe: olha, porque se te passar alguma coisa contigo, eu sou tua amiga e os amigos ajudam. E, portanto, vamos lá iniciar esse processo de ajuda. Acima de tudo, é importante tranquilizar que nada é parvo, porque os adolescentes têm muito esta questão de isto se calhar é ridículo, é parvo, ridículo, claro. Este medo não faz sentido. Faz sentido, é normal ela ter medo, mas o importante é agir. Sem dúvida. E para agir, e não ter vergonha, porque todos nós temos medo, claro. E todos nós não conseguimos fazer coisas. Portanto, claro. Tranquilizar os jovens que nós em adultos também temos, não é? Claro. E essa acaba por ser a solução. Tem que voltar, pois não é? Tem que voltar, porque isto é um assunto que dá aqui pano para mangas. Estamos aqui a falar. Já se vai tornar uma rotina. Fica combinado sobre estes assuntos. Eu acho que o mais difícil é não agir. Exato. Por isso, o segredo é agir e não ficar indiferente. Claro, e também podem ir ao seu Instagram, caso precisem tirar alguma dúvida, falar consigo, podem mandar mensagem. Podem mandar mensagens que eu respondo a Vera de Melo. Pronto. Olha, de certeza que foi muito esclarecedora e que ajudou muitas pessoas lá em casa. Muito obrigada, um beijinho grande, obrigada. Beijinho, obrigada.